Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui na TV e também no rádio, né? Nós estamos estudando aí o terceiro trimestre de 2025, sobre o tema aqui de a igreja em Jerusalém, né? E o subtema doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. Então veja aqui essa base que sustenta a igreja. Quando se trata de igreja é individual, qualquer, né? As pessoas. Sim. Para a pessoa não pensar que ao mesmo tempo que é um conjunto, mas você faz parte individualmente. Né? São como uma construção, tem uns tijolinhos, né? Para você entender que você, se quiser fazer parte dessa igreja, você precisa andar nessa doutrina, nessa comunhão, nessa fé, que é a base, né, para o crescimento dessa igreja, né, em meio à perseguição, tribulações, né? Então é isso aí. Então nós estamos aí nesse terceiro trimestre, hoje a lição de número 3, 20 de julho de 2025. E o tema da lição de hoje, o assunto da lição de hoje é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Texto áureo. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Então são aqui duas perguntas, né? Por que vocês estão maravilhados, admirados com isso aí? Né? Como se de nós mesmos, a nossa própria virtude, poder, né? Ou santidade, nós fizesse aí esse milagre. Então aqui uma coisa, o início mesmo assim de uma exortação ou de um ensinamento, né, de Pedro, de dizer, transferir para Jesus esse poder que na verdade é dele mesmo, né? E a honra e glória e tudo. Só que ele usa o homem, né? Mas Pedro soube dizer bem certinho ali, começando dessa forma, a explicar que não é o meu poder, não é a minha santidade que vai fazer esse milagre, ou que fez esse milagre, ou que vai fazer mesmo, no caso nós hoje, né? Mas sim o poder de Deus, né? Verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Então veja exatamente isso aí que nós devemos pregar, dando aí essa verdadeira pregação bíblica. Ela consiste em testemunhar do Senhor, né? Dizer quem Ele é. E a gente sempre fala isso, que é o seguinte, o que eu vou falar, né? Que os milagres acontecem no sentido visível, né? Que é natural, que dá de compreender, e é feito isso. Acontece as coisas natural, né? E é um verdadeiro milagre, né? E que é compreensível no sentido natural do homem. Então acontece isso para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, ele se torne mais conhecido, você tenha motivo para acreditar no Senhor. Mas na verdade o Senhor, ele cuida da alma e do espírito. O cuidado, a vontade de Deus é salvar você espiritualmente, né?
apontando aqui exatamente o que nós estamos estudando de mostrar o mundo vindouro, uma esperança, é o que nós vamos estudar hoje aqui, que o evangelho genuíno que é pregado, que deve ser pregado, qualquer igreja pregar, o dever é pregar isso aí apontando para uma esperança que está vindo, que é exatamente a vida eterna. Independente de quando Jesus vem, se é antes da minha morte ou depois da minha morte, né? Tanto faz quanto tanto fez. Tanto faz você ter morrido já ou estar vivo. Não importa, Jesus vai vir e vai arrebatar a sua igreja, aqueles que foram fiel a essa palavra, aprenderam quem é Jesus, souberam, entraram, trabalharam no reino do céu aqui na terra, de maneira apontando para o Senhor. Então é isso que nós vamos estudar nessa lição. O ponto mais principal é esse aí, de mostrar essa revelação, de você ter esse entendimento, é você focar, você esperar, você confiar, né? Nessa futura, essa esperança, né? Que é o futuro que vem aí na frente, que vem essa, vamos dizer assim, a realização de toda a obra. É exatamente a salvação, né? Então já passo para você. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Seria impossível, né, tratar desse livro de Atos, ou pelo menos desses 15 primeiros capítulos, e não falar sobre a seriedade daqueles primeiros apóstolos, daqueles que se encarregaram de continuar aquilo que Jesus havia iniciado e treinado eles para realizar. E agora que a gente está vendo, na lição passada a gente viu o derramamento do Espírito, a capacitação que esses discípulos receberam e a autoridade que eles receberam para pregar esse evangelho com ousadia, com muita coragem, enfrentando as perseguições, as oposições, não negociaram a sua fé. Isso foi algo que chamou muita atenção, e o reino de Deus que estava sendo anunciado através desses discípulos foi se expandindo e foram sendo anunciadas a mensagem do Evangelho a todas as gentes, e nós fomos alcançados exatamente por essa ousadia, por essa pregação que já após essa morte e ressurreição de Jesus já se passaram mais de 2000 anos e esse Evangelho continua com a mesma essência, com a mesma graça, com o mesmo poder de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Então, aquele discurso de Pedro, em que mais, ou pelo menos 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados, ou seja, reconheceram que a palavra de Deus estava correta, e que Deus sempre tem razão e que o homem sempre está errado. Essa é que é a verdade. O arrependimento é isso, é você saber que você está errado e que tem uma verdade acima de você e que você tem que se render a ela. E agora nós entraremos no 3º capítulo de Atos dos Apóstolos, mostrando aqui o 2º discurso, a 2ª pregação de Pedro, e já sendo mostrado um modelo de milagre. Antes mesmo de Pedro começar a falar as verdades da palavra, antes mesmo de eles entrarem no templo, porque eles iam para o templo para adorar, eles se deparam com uma cena, né, de um homem coxo, aleijado de nascença, e ali era totalmente o oposto daquela realidade, porque o templo era muito lindo, as portas daquele templo eram muito belas e seguras e fortes. E agora estava diante daquela porta do templo, aquele homem fragilizado, aleijado, impossibilitado, até mesmo de entrar ali, porque ele era colocado ali, aquela porta, para mendigar, para pedir. Ele era um pedinte de esmola. E quando
Pedro e João vai passando para adorar, para entrar no templo para adorar, aquele aleijado simplesmente, com certeza, depois de muitos anos que ele repete aquela mesma cena, né, de pedir, 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 porque era o que ele fazia, e ele pergunta se aqueles dois têm algo para lhe oferecer. Ele estava pedindo dinheiro. Sim. E aí Pedro olha para ele e pede, olha para nós, cheio do Espírito Santo, cheio dessa ousadia do Evangelho, e disse, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, que era conhecido por todos, ainda estava, a mensagem ainda estava audível no ouvido de todos aqueles que Jesus havia ressuscitado. E Pedro diz, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele dá uma ordem para um aleijado de nascença. Então, esse milagre apostólico chama muito a atenção. Era como se já tivesse uma amostra ali. E, na verdade, esse milagre acontece exatamente para que aqueles dois discípulos de Jesus, Pedro, João, dissessem, olha, Jesus não está, mas ele nos deu a autoridade de dar continuidade com muita excelência ao ministério que ele iniciou. Se Jesus fazia milagre, nós temos a mesma capacidade, através do mesmo Espírito que operava através de Jesus, curando os enfermos. Em nome de Jesus, recebe a tua cura. E é tanto que nós vamos ver na leitura bíblica aqui no versículo 11, que ele recebeu aquela palavra, ele acreditou, ele recebeu a cura e não queria mais largar os dois, que está aqui no versículo 11 que nós vamos ler, e apegando-se ele a Pedro e João. Ele com certeza ficou até receioso de sair de perto deles e voltar àquele estado de miserabilidade que ele vivia antes. Mas a obra que Jesus faz é completa. Então, nós vamos estudar sobre essa pregação genuína, que foi uma amostra, o milagre, na verdade, não é o foco da lição, mas é o início do capítulo 3, e nós vamos dar continuidade exatamente, já começando do versículo 11, que fala sobre a pregação que vem após esse milagre. E o que Pedro mostra é que, como você já falou no início, se a cura do corpo é importante, olha que esse corpo que perece, se essa cura já gera emoção, felicidade, comoção, porque as pessoas correram atônitas, a multidão se aproximou para ver, porque a multidão que por ali passava conhecia muito bem a história daquele 40 anos já de idade. Daquele pedinte. Mas se isso já é comovente, você vê alguém que era aleijado ser curado, imagina a cura da nossa alma, porque nós já nascemos também com a nossa alma aleijada. Condenada. E aí nós nos deparamos com a salvação, com a pessoa de Jesus que está hoje manifesta na palavra. E é só nós crermos no que a palavra nos diz, nas palavras de ordem que Jesus deixou, e nós poderemos ficar livre de qualquer mazela e de qualquer doença espiritual. Então, da mesma forma que aquele homem recebeu a cura, literalmente, mas depois Pedro vai anunciando que aquele milagre era só uma amostra do poder de Deus e a forma como Jesus havia autorizado eles cumprirem todo o papel, porque o papel mesmo do evangelho a ser pregado é para tirar o homem da condenação eterna. É por isso que Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aliviará do fardo do pecado, que é o maior de todos que o homem pode carregar. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, ele diz que pela graça que foi me dada, que Deus me deu, que pus eu como um sábio arquiteto um fundamento e outro edifica sobre esse fundamento.
Mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Porque aí ele entra no versículo 11 dizendo, porque não pode se pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Essa lição fala exatamente disso, de enfatizar Jesus, de você colocar sempre Jesus na pregação. Não as palavras suas, mas as palavras do Senhor. Então o Espírito Santo, quando a pregação é genuína, que é esse caso do apóstolo Pedro que nos trouxe essa lição aqui, nesse capítulo 3, e entrando um pouco no 4 também, que eu posso falar aqui, o 4, versículo 4, o capítulo 4, versículo 12, ele diz, não há outro nome debaixo do céu que se possa salvar, senão o de Jesus Cristo, né? Não existe outro nome que possa salvar alguém. Então, o apóstolo Paulo diz ali em Filipenses capítulo 2, versículo 9, que foi dado um nome, Deus deu um nome acima de todos os nomes. Né? Que ao nome do Senhor Jesus se dobrará todo o joelho. Então, Deus deu esse nome ao Senhor do qual nós podemos ser salvos. Não existe outro nome debaixo do céu. Então, é exatamente isso aí. O apóstolo Pedro, naquele dia, disse, olha, não vão se admirar não, que não é por causa de nós não. Agora, isso aqui que fez esse homem estar assim, ele começou a pregar na frente de Caifás, Anás, ali os sumos sacerdotes, toda até aquela turma que condenou Jesus. Chegaram no outro dia ali, que eles passaram a noite presos, depois desse milagre aí, e ele pregou na frente deles ali, dizendo que aquele a quem vocês mataram é que fez esse milagre, esse homem está em pé aqui, a virtude é dele. Né? Aí foi que ele foi dizer que não tem outro nome, né? É o Salvador, vocês mataram o príncipe de Israel. É isso aí. Então veja que nós precisamos enfatizar isso, pregar isso com ousadia e anunciando o Senhor e não nós mesmos, né? Exatamente. Aí vai ser falado aqui que até não importa a sabedoria do homem, né, no sentido natural, mas basta você buscar acreditar no Senhor e o Senhor vai te usar, o Espírito Santo, com palavras sábias no sentido espiritual. Porque a sabedoria é de Deus e não do homem. O poder é de Deus e não do homem. Nesse sentido aqui. Então você vê pessoas que não sabem nem ler, hoje está mais difícil, né? Um pouco, mas antigamente, há uns anos atrás, muitos homens de Deus que pregavam a palavra com ousadia não sabiam nem ler. Às vezes, até mandava os outros ler alguma coisa, mas ele já dizia, ó, lê lá em tal canto. Estava lá dentro da mente dele, aqueles versículos, sem saber ler, mas é assim. Então, nós precisamos sempre colocar isso em mente, né, e saber que você também, ouvindo a palavra de Deus, seja num programa como esse, seja no rádio, seja na rua, seja na igreja onde você for, você tem que dirigir essas palavras a Cristo, ou exatamente a acolher Cristo para ti, a buscar em Cristo, né? Porque se você levar isso para homem, se torna de homem mesmo. Não, eu ouvi ali o fulano pregando, e aí você atribui tudo ao homem lá, e a você como humano também, no sentido humano, não vai servir de coisa nenhuma. Você tem que levar a palavra de Deus para o sentido espiritual, para o teu homem espiritual que você é, e também colhendo desse homem que está pregando espiritualmente, né? Tem que ter essa crença, nós temos que separar isso aí. O que é de Deus e o que é do homem é do homem. Homem gera homem, Deus gera Deus. Então, palavra de Deus gera homem de Deus, filho de Deus.
né? E palavras de homem gera homem no sentido profissional, sei lá, sábio humanamente. Então a gente tem que aprender a separar isso para que possa se alimentar do Senhor, né? A palavra de Deus é para alimentar, é viva e é eficaz, né? E ela mexe com o espírito e a alma. Mas se não, se torna natural, dependendo de você. A maneira que você está recebendo, né? Essa palavra. E há uma coisa aí que é bom falar, dessa ousadia de Pedro, né? Porque Deus, o Espírito Santo encoraja o homem, né? E depois desse milagre, sempre vinha aquela perseguição, porque ali naquela época não podia nem falar de Jesus, e eles disseram que foi Jesus que fez o milagre, e aí foram logo presos. Mas no outro dia, quando foi o julgamento, foi essa pregação até maior, né? Esticou aí a pregação de maneira que eles foram soltos. Porque tinha 5.000 pessoas assistindo. E eles não acharam jeito de deixar eles presos ou açoitar. E soltaram eles, dizendo para eles não pregarem mais sobre esse nome. E eles disseram: vocês acham que nós vamos obedecer vocês ou a Deus? Então veja a coragem ali, a atitude de você se manter pregando o evangelho, né? A leitura bíblica em classe é exatamente a mensagem bíblica de Pedro. É Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 11 ao 19. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida, Barrabás no caso, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa é a pregação de Pedro. Exatamente, o refrigério pela presença, né? Refrigério na alma. Só quem pode fazer isso é o próprio Deus, né? O próprio Jesus, Espírito Santo. Então, quando eu falei agora há pouco, o príncipe de Israel, né? Que ele falou, não, o príncipe da vida. Exatamente. Não o príncipe de Israel. Claro que Jesus é o Salvador e é israelita e tudo, no sentido natural, né? Mas ele é o príncipe da vida, é o rei da vida, é a fonte da vida, o Senhor. Né? Então mataram no sentido natural, né? Claro. Mas eles perseguiram e mataram porque não acreditaram. Então, da mesma forma, fizeram isso com Pedro. Ele, claro que aqui estava pregando, mas depois mataram ele, crucificado. Também, os outros perseguiram João, não mataram, mas perseguiram, procuraram matar também. E aqui eles tinham acabado, aqui eles, depois desse discurso aqui, eles foram presos, passaram a noite presos. Por quê? Porque pregaram isso aqui. Então você vê que pelo natural, o mundo, ele nos odeia. Nesse sentido, eles não querem que a gente exponha o pecado dele. É o caso que nós vamos estudar essa lição.
de a verdadeira pregação bíblica, ela expõe o pecado. Ela coloca luz no erro. É isso aí. Que as pessoas, quem está ao redor, vê que está errado. É exatamente essa luz, é exatamente isso, né? Você expor, você explicar e fazer as pessoas entender que aquilo é errado diante de Deus, então é o pecado. Então as pessoas não gostam de quem expõe, quem não quer deixar, quem não se interessa e não entende e é ignorante a isso e quer continuar na ignorância, ele se irrita quando você expõe, porque ele não quer deixar aquilo lá e ele quer dizer que ele está correto. Ele quer se justificar, não, estou correto, estou certo, vocês são malucos. Quer dizer, então isso provoca, que é o caso de Jesus, ele vê expondo ali, até mesmo os sumos sacerdotes, os sacerdotes da época, e muitos dos judeus, é claro que uns acreditaram em Jesus, mas tiveram esses que acreditaram, tiveram que mudar do judaísmo, daquelas tradições judaicas, das fábulas judaicas, e seguir o Deus verdadeiro. Jesus não veio pregando outro Deus, é o mesmo Deus de Israel, o mesmo ele não veio, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que os israelitas seguiam, só que eles estavam seguindo errado. É o caso de hoje. Nós não pregamos um Deus dos crentes aqui, que é daquele baixinho, do maiorzinho, não sei o que, de uma nação. Não. Nós pregamos o Deus verdadeiro, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É isso daí que nós pregamos. Só que as pessoas não entendem. Quando Jesus veio falando de uma maneira genuína, verdadeira, expôs o erro deles. Eles estavam numa tradição, numa religião, e não seguindo o próprio Deus. É isso que eles se irritavam. Mas esse cara vem dizer que nós estamos errados, nós somos crentes hoje, pastores aqui, rapaz. Esse cara vem agora sem cargo nenhum, nem passou pela nossa escola, vem com essas histórias. Foi isso aí. Quando perguntaram para Jesus, exatamente isso. Com que autoridade tu prega isso aí? Com que autoridade? Jesus disse, eu não vou nem dizer para idiota. Ele disse, rapaz, se vocês disser da onde é o batismo de João, se é dos homens ou do céu, aí eu também respondo da onde eu tenho essa autoridade. Aí eles fizeram um motim para lá, conversaram. Disse, se nós disser que é dos homens, eles matam nós, dão uma pisa em nós aqui, que está todo mundo acreditando que é do céu. E se nós disser que é do céu, ele diz, por que vocês não seguem, João? Aí, não, nós não sabemos não, também eu não vou dizer da onde é a autoridade que eu tenho. Por que ele estava dizendo que é autoridade? É porque não passou pela escola deles. Não é da tribo dos levitas, não era um filho de sacerdote. Não era perfeito, não estudou para ser um sacerdote. Como é que tu vem pregar, rapaz, ainda exortar nós? É isso aí que ele estava virado. Quer dizer, hoje é a mesma coisa, você pregar a palavra genuína, aqueles idiotas que não querem seguir Jesus mesmo, eles se irritam com você. E você não tem nem oportunidade, se ele estiver na frente do negócio, estiver com a rede na mão, você está escanteado, joga para lá, isso aí que esse cara aí é contra nós. Isso aí é o Micaías. Tá doido? Não tem quer conversa com o Micaías aqui, não. Quero profeta falso, que é o caso do Acabe que eu estou falando aqui, né? Mas é assim, só para esclarecer aqui a perseguição que era na época, né? Eles não mataram eles aqui logo, por causa do povo. 5.000 pessoas gritaram glória a Deus, e já aceitaram Jesus. 5.000 aqui nesse dia. Quer dizer, se nós pegar esses homens aqui, eles matam nós, esse povo. Então ele temia o povo, né? Porque Jesus fazia isso, colocava no coração das pessoas, né? E hoje do mesmo jeito, você é Jesus que te guarda, meu. Mas que as pessoas ficam com irado, fica. Né? Às vezes tem pessoa que dobra o caminho, que ele vê a gente. Porque a gente vai com a luz, ei, tu tá errado. É como que tem dizendo assim, bem alto, para todo mundo ouvir. Olha aqui o malfeitor. Você expõe, rapaz, esse cara aí vem aquele já.
aquele correto ali me corrigir. Aí ele dobra o caminho. É assim que funciona, né? Os objetivos da lição são 3, cada um corresponde a um dos tópicos da lição. Primeiro, expor a importância da pregação das Escrituras. Segundo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. Terceiro, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. O âmago da nossa lição, o ponto central, a palavra-chave, né? Pregação, né? É que o que nós vamos aprender a pregar aqui nessa lição, é isso aí, né? Pregue a palavra genuína, não vai procurar palavras persuasivas de maneira que agrade aos homens. Não, pregue Jesus do jeito que ele é. E ponto final, né? Aqui tem uma parte que eu achei interessante, que assim como Pedro, que é o centro, né, desse texto, porque foi Pedro que foi usado por Deus e ousado a cumprir esse papel dessa pregação. Aí fala aqui na nossa lição, assim como Pedro, que mesmo sem grande formação acadêmica, foi usado poderosamente pelo Espírito Santo. Cada cristão pode ser um porta-voz da mensagem de Cristo. O que diferencia uma pregação eficaz não é a eloquência, mas a fidelidade às Escrituras e a dependência do Espírito. Essa receitinha aí funciona muito bem. Exatamente. Aí tem uma parte aqui que diz que a mensagem desta lição nos impulsione a viver e pregar a palavra com a mesma fidelidade e poder do Espírito, demonstrados por Pedro, para que os outros encontrem a esperança, que é exatamente isso que nós vamos falar. Eles encontrem isso, essa esperança, né? Transformação, né, em Cristo. E transformação em Cristo, é exatamente. Porque se você achar esperança, aí você, dali para frente você vai. O que é isso aí? Esperança é o firme fundamento daquilo que eu espero, eu não estou vendo. Mas se eu vou agir porque eu espero. Eu vou investir porque eu estou esperando. Eu estou vendo uma coisa que não está na presença no momento, mas eu estou vendo ao longe. É o que o homem pregou ali, exatamente. Como vendo ao longe. Todos aqueles heróis da fé morreram com essa esperança, sem alcançar a promessa, mas vendo como de longe, que é Cristo. Ele está aí para frente. Ou seja, da mesma forma hoje, Cristo veio, voltou, né? Mas ele disse, eu venho de novo, nós vamos esperando, ele está vindo. Um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Né? Então é isso aí. Então nós temos que colocar tanto em nós, quanto nos outros, essa esperança. Né? A introdução. Esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. E sabia que assim, que o inimigo ele trabalha na vida das pessoas exatamente para você se desesperar. É exatamente você... Quando você está, a palavra desesperado é sem esperança mesmo, né? Aí você se desespera, o que é isso? Eu não vejo mais saída mesmo. E você fica como que esteja morrendo afogado. Né?
Você fica sufocado na coisa que você não acha mais, você fica meio louquinho na coisa. Então Deus, ele traz essa calma, essa paz, esse refrigério que já foi falado aqui, que o apóstolo Pedro pregou aí falando, e encontre um refrigério, né, através do Espírito Santo, porque o refrigério, ele te acalma, aí você se centraliza. O Salomão escreve, não sei se é em Eclesiastes ou lá em Provérbios, que ele diz que aquele que teme ao Senhor, que serve ao Senhor, não, estabiliza os seus pensamentos. Então, estabilizar não fica tremendo, você não fica balançando, você não fica oscilando, você fica estabilizado. Então, quando você está desesperado, você fica desestabilizado. Pensa uma coisa, pensa outra, nos projetos fica tudo meio maluquinho. Não, como que uma coisa esteja em curto, né? Mas não, aí você estabiliza. Com Deus você calma. Aí você vê a saída. Aí a esperança, ela te dá essa saída. Ah, não, eu tenho uma saída. Você ter Jesus é bom isso aí, porque você sabe aonde achar isso aí. Tem hora que é claro que você se desespera, você fica ali meio assim, atrapalhado, meio oscilante. Mas você acorda e diz, eu sei onde é que tem a água que refrigera a minha alma. Aí você vai lá. Com Jesus, isso aqui, a gente jura que aquilo lá vai durar anos. Mas no momento some tudo, estabelece tudo, fica tudo calmo e você se acalma, porque na verdade o medo do homem, a dor, o sofrimento, tudo vem da parte do mal. O pecado que está em nós. Não existe nada disso sem o pecado. O pecado que trouxe todo esse sofrimento, esse desespero, esse sufoco, opressão no homem é por causa do pecado. Então, quando você buscou em Jesus, Jesus chegou perto de ti ali, no sentido, você chegou perto de Jesus, você se aproximou dessa santidade de Deus, esse mal sai como que você está com uma dor e tomou um anador, né? Tomou um remédio ali, uma injeção para dor. Rapaz, não é que passou, a dor continua lá, mas aquele efeito traz o alívio, né? O caso do pecado, ele continua lá. O mal está lá em ti, mas ele está controlado pelo poder de Deus, esse poder que Deus tem de acalmar o homem, de perdoar o homem, de pagar a dívida do homem. É como quando ele diz lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo, né, que ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Né, tudo que era contra nós, ele levou sobre si. É exatamente isso. Ele é o etídodo, que ele acalma o homem. E isso aí a gente diz isso, no caso eu estou dizendo aqui, porque eu passei por isso já. Então a esperança é isso aí, porque você já tem uma experiência que chegou nessa esperança. Então no limite teu aqui, você pode afirmar, no meu caso aqui, afirmando que já passei por desespero na vida e eu correr assim, Jesus aliviar. De repente vem aquilo, inflama de novo, né? Outra hora. Mas você vai lá de novo, é como passou o efeito da injeção, toma outra. É mais ou menos assim a coisa. E você vai levando até sarar daquele problema, e aí vem outros, isso aí sempre vai ter, né? Mas é assim que funciona com Jesus, né? Primeiro tópico, a igreja que prega as escrituras. Primeiro subtópico, as escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, versículos 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 ao 19, que está relacionado exatamente ao versículo 23 desse capítulo 3 de Atos.
Se for comparar, uma coisa liga a outra. Sim. E Gênesis capítulo 22, versículo 18, que está relacionado ao versículo 25 do capítulo 3 de Atos. Isso aqui é o lindo das Escrituras. Sim. Você compara o Antigo com o Novo Sim. Testamento e dá essa sintonia das Escrituras através da revelação do Espírito Santo, a gente compreende isso. Há também uma conexão como os Salmos 22, versículos 1 ao 31, com o versículo 18, do mesmo capítulo de Atos 3. E a Daniel, capítulo 9, versículo 26, com o versículo 18, do mesmo capítulo em estudo. Certo. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Atos capítulo 3, versículo 13. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos, desde Gênesis capítulo 26, versículo 24, Gênesis 28, versículo 13, capítulo 31, versículo 42, versículo 53, capítulo 32, versículo 9, segue para Êxodo, capítulo 4, versículo 5, primeiro de Reis, capítulo 18, versículo 36, primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 18, segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 6, Salmos 47, versículo 9. A Bíblia sendo todo o tempo ali a base das pregações, a base. Pedro, na verdade, está trazendo um resumo aí bíblico, da história bíblica. Então, apontando para Jesus, para o acontecimento, então, para a pregação que ele estava dizendo. Então, todas as escrituras, elas se conectam. Não tem como você tratar de um assunto relacionado a Jesus, por exemplo, Jesus está somente aqui no Novo Testamento. A história toda da Bíblia já aponta para essa figura do Salvador, o Mestre, o Senhor da nossa vida. É o que eu falei agora há pouco, que nós pregamos é o mesmo Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, só que é de uma forma assim espiritual. Sim. Mas sempre apontando, aí o apóstolo Paulo escreve numa das suas cartas dizendo que as coisas que foi escrita é como sombra, né? Apontando para hoje. E for escrita para exemplo nosso, né? Então tudo apontando para Jesus, entendeu? Então aqui quando diz aqui que as escrituras revelam Deus, o que é revelar? Antigamente é uma coisa oculta, que está escondida e que se revela, se apresenta, né? Antigamente as fotografias eram assim, o cara batia, levava aquele negativozinho lá para um quarto escuro, aí você pegava um papel e ia metendo na água lá, aquela coisa toda. Tinha a máquina que fazia aquela revelação e você metia na água assim, naquela água com tinta e ia aparecendo a pessoa lá, a foto. Então é a revelação, né? Então veja, exatamente isso aqui. As escrituras elas formam uma imagem de Cristo, uma imagem do reino, de tudo, de maneira que você compreende isso sem ver. É isso aí. Então, quando você acredita, é claro, né? Então você aprende a pilotar um avião, às vezes sem nunca ter entrado no avião. Se você estudar, mesmo quando você entrar dentro do avião, você sabe quais os botões tudinho, para você apertar aqui, funciona ali, porque você estudou, não é assim não? Então você não viu o avião e sabe. E aqui que é o mistério de Deus, aí você vive o reino do céu na terra sem nunca ter ido lá. É isso aí. Então você conhece Cristo sem nunca ter visto Ele. É isso aí. Então revela Deus, a palavra de Deus, né? Se você se empenhar nisso, claro. Mas se você só vê falar, larga a mão. Não, isso é responsabilidade de Deus lá, não tem nada a ver comigo. Depois eu me viro aí. Não é bem assim não. Vamos prosseguir. É o segundo subtópico, as Escrituras testemunham de Jesus.
As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele, João 5,39. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo, Atos capítulo 3, versículo 18. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso. Já havia sido preditas pelos antigos profetas. O próprio Jesus, quando se apresentou para Pedro mesmo e os outros, ele disse isso. Não estava escrito de mim, Moisés não escreveu de mim, os profetas e os salmos, não estava escrito de mim que eu ia passar por isso aqui? Por que vocês não estão acreditando em mim que eu estou aqui? Ressuscitado, né? Convinha que eu fosse açoitado, tal, crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia, estou aqui. Então foi dito isso aí, passado para eles, a mesma coisa que Jesus disse para eles, está dizendo para esse povo aqui agora, né? E a mesma coisa que foi dito para nós estamos dizendo. É como que seja assim, nós vamos aprendendo e vamos passando para quem é ignorante no assunto, né? É isso aí, né? Exatamente. Terceiro subtópico, as Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Atos capítulo 3, versículo 19. Até citar essa referência. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Essa é a referência de Atos 3 e 19. No texto citado, Pedro usa o termo grego, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Exatamente, né? Então, sem arrependimento não há perdão de pecado. Sem reconhecimento de dívida não há pagamento. Não devo. Embora deva. Mas disse que não deve. E acabou-se. Né? Então, quando eu reconheço a dívida, até isso é favorável a mim. Que eu devo, mas não posso pagar. Então, o caso aqui é real, né? Que a gente tem que reconhecer que não pode pagar mesmo. Precisa pedir para o remidor, para aquele que pode pagar, que tem poder de pagar, que é o Senhor Jesus. E Ele é fiel e justo para fazer isso. Porque Ele já fez, não é que vai fazer. O Senhor já fez. Só falta você tomar posse, ir lá e dizer para Ele, eu quero aí a minha parte aí. Agora, como é que você vai se aproximar de Jesus? Pela obediência. Né? O escrito aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, diz que, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, é uma coisa muito séria isso aí, né? Então, ele é uma causa de eterna salvação. Não é salvar ali por enquanto, daqui a pouco está devendo de novo. Não. Eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, isso aí. Vamos para o nosso intervalo, então? Sim. E daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando,
Não desanimes de ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando como Jesus perdoando, alegremente andando pra o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerá teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Já estamos de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico da lição, a igreja que prega no poder do Espírito. Primeiro subtópico, o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos, na passagem "e Pedro com João fitando os olhos nele", Atos capítulo 3, versículo 4. O estudioso Strong explica que, no Novo Testamento, esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento, atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Está escrito lá na carta do apóstolo João, né? Aí você vê, se manifestou. Então o Espírito de Deus se manifesta na pessoa. É de maneira que não é você, é mais o Espírito. Você vê que isso é uma reação. O apóstolo João ali, ele não foi planejando, quando chegar lá vai ter aquele paralítico que eu vejo todo dia lá na porta. E hoje eu vou dizer para ele, não é assim não. É uma reação, um momento. Quer dizer, então da mesma forma é uma pregação. E você, por isso que eu não acredito muito em esboço, tem também, o Espírito usa também de fazer ali, mas o certo é do momento. Por quê? Eu entendo assim, que o inimigo ele tem as estratégias dele também, ele muda o culto. O inimigo ele vem tem as astutas ciladas dele ali. Então Deus ele tem que ter tem que ter a manifestação no momento ali de reação contra alguma coisa que acontecer ali.
Então a pessoa não pode deixar ser controlado por uma coisa que ele já fez antes. Tá tudo desenhado, né? Então um culto, uma pregação, ela tem que ser meio espontânea, de maneira que você dê lugar ao Espírito. Você tem que pedir isso para o próprio Espírito de Deus, para o próprio Deus, né? O próprio Jesus. Senhor, fala aí, a gente sempre até fala assim, fala o que o Senhor quer e não o que nós queremos ouvir. Porque, na verdade, nós não sabemos o que e como convém pedir, não sabemos, mas o Espírito sabe. Quer dizer, então a gente tem que dar sempre essa liberdade para o Espírito, para ter essa reação no momento ali. Então, quando eles viram ele ali, eles foram dizendo, olha para nós. E determinaram ali, aquela ação ali do Espírito, e aconteceu o milagre, né? Então, do mesmo jeito é a pregação. O apóstolo Pedro não foi desenhar para aqueles caras, amanhã vem aqui, aí eu vou dizer isso aqui. Não, foi na hora assim, naquele momento de ação. É como que seja mesmo uma ira de Deus, né? Vamos dizer assim, né? Que ele te usa, que depois você diz, mas como eu disse isso? Daí muitas vezes você, humanamente falando, não tinha coragem de falar. Então Jesus mesmo, ele pregava com ousadia. Então ele dizia para rei, não tem negócio, nem respeitava ninguém não. Nesse sentido aí de dizer o que Deus queria dizer no momento, né? Então é isso aí, vamos... Segundo subtópico, fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Atos capítulo 14, versículo 9. Da mesma forma, aparece em Atos 13, versículo 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso, pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Paulo também pregando ao pré-cônsul. Aí teve um tal de Bar Jesus, que toda hora ele atrapalhava o apóstolo Paulo para desfocar a pregação, para o homem não entender o que Paulo estava dizendo de Jesus. E aí Paulo teve essa reação aí também, com esse Bar Jesus. Ele disse, filho do Satanás. Até quando? Filho do diabo, ele disse. Até quando tu vem atrapalhar as coisas de Deus? Por isso ficarás por algum tempo cego, para que saiba conhecer o poder de Deus. Eu sei que ele foi cego na hora. Então, essa reação aí, que o próprio Deus te usa nessa reação, né? Que ele fitar os olhos, significa você saiu do natural ali. E você, né, o Espírito te usa, né? Nesse sentido aí. Vamos... Terceiro subtópico, o Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria, João 16 e 14. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Exatamente, quando você se preocupa muito, né, você exatamente faz isso
anteriormente, você usa o teu intelecto mais de que, se isso for com temor, tudo bem. O Espírito vai usar, que usou os escribas para escrever a Bíblia, é o Espírito de Deus que usou. Mas quando você se preocupa mais com o que tu vai dizer e as pessoas aceitar isso humaniza a Bíblia, ou seja, a pregação. Então a gente tem que se preocupar mais com o que Deus quer dizer, porque Deus sabe quem está lá ouvindo, quem vai ouvir, no caso nosso aqui, quem vai ouvir essa pregação, essa escola bíblica. Então eu tenho que estar preocupado com o que Deus quer dizer aqui, que é para que Ele vai preparar essas pessoas, que Ele quer que ouça isso aqui. Ele conhece os pensamentos, intenções, a necessidade de cada um que vai assistir esse programa. Então a preocupação minha não é com o que eu tenho vontade de dizer. A preocupação e pedir a Deus e tudo, e me permitir ser usado por Deus, nós aqui, para que as pessoas possam conhecer Ele, o Senhor. O importante é que Ele cresça e que nós diminua. Né? Diminuir nesse sentido de eu não fazer a minha vontade, de eu não dizer o que eu quero dizer, de eu fazer o que eu quero. E Ele agir na minha vida. É isso aí. Então, isso que o profeta João Batista disse, né? Não, é para ele crescer, eu tenho que diminuir mesmo. Quanto mais eu diminuir humanamente, mais espiritualmente eu cresço. É mais ou menos isso aqui que... Sim. Terceiro tópico, a igreja que prega a esperança vindoura. Primeiro subtópico, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 40. Agora, ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Atos capítulo 3, versículo 17. Em uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Exatamente. Essas necessidades, né? Suprir as necessidades das pessoas. Por isso nós somos servos de Deus, né? Para servir, levar esse pão da vida, levar essa palavra para a sociedade, para as pessoas que necessitam, né? Cada um exatamente como Deus quer falar com cada um. Porque como é que nós vamos saber a necessidade das pessoas, se não o próprio Deus? Né? E como nós vamos passar para ele esse reino, essa imagem de Cristo, como ele vai entender isso no seu próprio entendimento ali, né? No seu próprio coração, como é que ele vai entender isso aí? Só o próprio Deus, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios dizendo, eu planto, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Tem nada a ver com nós, não. Não, isso aqui não vem de nós, não. Só sou o plantador, nós somos servos do Senhor. Nós somos os obreiros e vocês são a lavoura. Nós estamos só plantando e vocês é a semente, né? Então o Senhor que vai fazer esse crescimento, que é exatamente essa revelação do mistério de Deus, é o próprio Espírito que faz, né? Que age nas pessoas, né? Então vamos lá. O segundo subtópico, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado,
Essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Exatamente. Essa realidade que vai se cumprir, a gente tem que aplicar isso nas pessoas, né? Que existe um futuro, que nós trabalhamos nele hoje, para que nesse futuro a gente possa colher. Então o apóstolo Paulo até fala, aquele que planta pouco, pouco ceifará, né? E o que planta muito, muito ceifará. Então ele fala do tribunal de Cristo, que nós vamos participar desse tribunal de Cristo, os salvos, para receber exatamente essa recompensa, né? Aí um se apresenta com ouro, prata, pedras preciosas, mas outros com feno e palha, né? Então as obras dos tais será destruída, ou seja, não teve obra que pudesse receber recompensa, mas se salvou, né? Que está lá nesse tribunal, né? Então o pior mesmo é aquele que não faz nada, aquele que não acredita. Porque só em acreditar você já é salvo, né? Pelo Senhor Jesus. Então precisamos continuar pregando esse evangelho, levando essa mensagem que vai te fortalecer de maneira que você crie em você essa esperança de um futuro refrigerado, né? Assim, que traga esse refrigério, essa salvação eterna com Deus, né? E aí isso aí é o próprio Jesus que vai gerar em você, o próprio Espírito de Deus, né? Que vai fazer você compreender, valorizar isso. De maneira que você, quando não entende nada, o mundo aí, que eu acabei de falar, que mataram Jesus, essa coisa toda, nunca viram isso aí. Se visse, não tinham matado. O próprio apóstolo Paulo fala isso, 1 Coríntios capítulo 2, né? Versículos 7 e 8 ali, ele fala a respeito dessas coisas. Se eles tivessem entendido, eles não matavam o príncipe, né? O Senhor da glória, né? Então vamos para a conclusão. Conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras. Exatamente. Basta que a gente tenha esse espírito voluntário de fidelidade ao Senhor, né? Como diz o próprio o Davi, né? Quando ele pecou e se achou, sabe aquela coisa do teto de bronze, o céu de bronze que você ora e não sente nada. Ele ficou tão frio com o pecado dele ali com Betseba. Ele escreveu o Salmo 51, dizendo isso, para Deus não tirar dele a salvação, né? A alegria da salvação, ou seja, torna-me dar, ele disse, porque já tinha perdido mesmo, ele não sentia alegria, ele não conseguia se aproximar da santidade de Deus. Ele diz, torna-me dar a alegria da salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Dai-me um espírito reto e um espírito voluntário. Então, isso é um clamor assim que pai nenhum resiste. Então, aí ele foi dizendo, e eu vou tornar notório o teu nome aos pecadores. Os pecadores vão conhecer
o teu nome através da minha boca, do meu louvor. Aí ele sai dizendo. Então veja aí que é isso aí. Essa fidelidade de você querer expor Jesus, mostrar Jesus. Né, o apóstolo Pedro escreve ali na primeira carta universal, capítulo 2, versículo 9, né? Que nós somos geração eleita, né? Ele conta com nós, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar mesmo as virtudes do Senhor. Né? Que Ele que já nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que já vivíamos sem entendimento, que hoje nós temos entendimento. Ele conta conosco para expor isso aí, para dizer, para anunciar. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então pega e mostra para você, para o mundo aí, as boas obras de vocês. Que é essa luz aí. Né? Então, Deus ele conta com todos nós aí para que a gente possa pregar esse evangelho genuíno, com ousadia, porque não é você, negócio meio fraco, com medo, rapaz, acho que talvez dê certo. Não, é uma coisa com ousadia, irmão, é verdade. Nós precisamos pregar a verdade com verdade, ou seja, de maneira confiante, né, para que passe ânimo nas pessoas. Né? É isso aí, que Deus abençoe grandemente a sua vida e esperamos que você tenha aprendido conosco nessa lição. Continue nos seguindo aí, nosso canal do YouTube aí, né? Facebook. O Facebook, né? Que aí o ministerioverdade.com, você acha tudo aí, as nossas rádios e TV, né? E canal do YouTube, página no Face, Instagram, né? É isso aí. Continue fazendo isso, está nos ajudando a pregar o Evangelho. Você é também um pregador, né? Se você fizer isso. Então é isso aí, que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana. Se Deus permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblia na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.